catarismo é uma forma de viver o amor verdadeiro. É a constante busca da bondade pura e da perfeição. Os cátaros apresentavam soluções simples aos problemas morais. Seu surgimento tem origem arqueológica nas primeiras fases do cristianismo, em sociedades como os essênios, que viviam na região da Judéia. Essas pessoas levavam uma vida simples, mas de grande riqueza filosófica. Com a formação das sociedades feudais, a Europa Central, Leste Europeu e a Ásia Ocidental, entre o século III e o século XV, era constituída por 4 filosofias religiosas: os maniqueus, os paulicéns, os bogomiles e os cátaros. Os cátaros viviam na Europa Central e parte do leste europeu. Esta região, que se encontra no sul da França e norte da Espanha, se chamava Languedoc. A história do catarismo está relacionada com a dispersão dos apóstolos de Jesus pelo mundo, como o apóstolo André e personagens como Maria Madalena, José de Arimateia e a própria Maria, mãe de Jesus. Existe uma lenda que conta que depois da morte de Jesus de Nazaré, Maria Madalena e Santa Maria, fugindo da perseguição do rei Herodes, seguiram em direção ao sul da França. Provavelmente, neste lugar, chamado René-Château, foi uma das suas últimas moradas. A lenda também conta que no ano de 681, aqui se instalou o Priorato de Sion, e que o Santo Graal, um símbolo místico do cristianismo, esteve guardado na rota dos castelos cátaros, como conta o livro O Código de Da Vinci. Depois da morte do apóstolo André, no ano de 62, o catarismo expandiu-se pelos Balcãs, leste europeu, Rússia, todo o sul da França e norte da Espanha. Esta região ficou conhecida como Occitânia. A Rota dos Cátaros hoje é uma linda rota turística que liga a França e o norte da Espanha através dos Pirineus. Mas entre os séculos 9 e 13 foi onde homens, mulheres e crianças fugiam das cruzadas e das fogueiras da Inquisição. É um caminho místico, repleto de histórias e lendas medievais. Os cátaros desejavam uma vida simples e familiar. Viviam em harmonia com várias culturas. Eles não estavam de acordo com os dogmas da Igreja Católica e os impostos abusivos cobrados na época. As perseguições da Inquisição Católica levaram ao genocídio de 5 milhões de cátaros, ou seja, ao extermínio de toda uma cultura. Por isto, existe tanto mistério e esta rota é procurada pelos místicos do nosso século. Na cidade de Tours, na França, foi onde o Papa Alexandre III, em 1263, convocou o primeiro concílio contra os cátaros, ameaçando aos senhores feudais que apoiassem a religião cátara. O primeiro tribunal de Inquisição foi criado em 1231 pelo Papa Inocêncio III, e o objetivo principal era formalizar a perseguição contra os cátaros. Esta antiga catedral do século IX, hoje chamada Catedral de Santo Nazaré, foi dedicada pelos cátaros a Maria Madalena. Destruída em 1209, é um exemplo que resiste ao tempo e uma prova arqueológica da perseguição à cultura cátara. O Tribunal de Inquisição de Béziers deu poderes jurídicos a mercenários como Simão de Montfort a saquear e destruir todos os castelos cátaros. A partir desta data, foram destruídos mais de 140 castelos e cidades da antiga Occitânia, principalmente da região de Languedoc. Depois do Concílio de Béziers, o Papa Inocêncio III começou uma série de cruzadas às cidades de Albi, Toulouse, Perpétuos, Carcassonne, Pullerrans, Quéribus, ou seja, a todos os castelos cátaros, e essas cidades foram cruelmente afetadas. As propriedades cátaras passaram ao governo papal e à monarquia francesa. Continuava a rota de destruição, embargos e massacres aos chamados homens bons.
Algumas dessas rotas fazem parte do famoso Caminho de Santiago de Compostela, que coincide com a Rota dos Homens Bons. A 86 quilômetros de Carcassonne está a cidade de Foix, onde, no século IX, no ano de 987, os condes da época construíram este castelo. Em Foix seguimos o Caminho dos Homens Bons, um caminho maravilhoso, repleto de beleza natural, uma gastronomia espetacular, artesanato e muito esporte e aventura. Estamos dentro do Castelo de Arques, que é um dos castelos mais conservados da Rota dos Cátaros. Atualmente, esta região montanhosa dos Pirineus é muito conhecida pela sua produção de cultivo ecológico e, claro, pela sua gastronomia medieval. Deus é você, João. Merci. Olá, Gilberto. Merci, boa noite. Que quantidade de patê! Totalmente artesanal. Criado em mini factorias familiares. Belíssimo trabalho, belíssimo. Magre de pato seco. Uma das casas vamos fazer um brinde medieval. Santeiro. Podemos ver aqui atrás o castelo de Termes. Esse castelo resistiu a 4 meses de assédio das cruzadas. Hoje são ruínas perdidas na imensidão dos Pirineus. Depois de 3 dias de ataques intensivos por parte do exército das cruzadas, Bernardo de Congoste, senhor do castelo de Puivert, refugiou-se no castelo de Montsegur. Ainda hoje podemos ver armas, espadas e instrumentos musicais da época, que estão conservados em um pequeno museu dentro do castelo. Está vazio, pensei de encontrar um vinho cátaro, mas está vazio.
cátaros eram verdadeiros alquimistas. E isto foi um dos motivos que levou a Inquisição da Igreja Católica a persegui-los. E é representado aqui, ó, nessa pequena sala do Castelo de Puiver. Nesta sala foi onde, no ano 1210, foram tomadas as decisões mais importantes sobre o destino dos cátaros. Em 1244, Montsegur rendeu-se às cruzadas. Em 16 de março, aqui, neste campo, chamado Campos dos Cremates, uma das maiores fogueiras da Inquisição queimou mais de 200 cátaros. Segundo a lenda, e com base em poucos arquivos arqueológicos, 4 cátaros chamados Amiel, Aicard, Hugo e Puitevin fugiram do castelo de Montsegur na madrugada de 16 de março e levaram uma carga muito valiosa, o segredo do Santo Graal. Estes relatos foram deixados por testemunhas como o nobre Berenger de Levenet, o militar Hibert de Salas e o diácono Pierre Bonnet. A partir desta data, existem poucos registros sobre o rastro do Santo Graal. Todos os dados foram destruídos pelo Tribunal de Inquisição da Igreja Católica. 10º dia da nossa viagem, chegamos a Montsegur, onde vamos mostrar um pouco do comércio local e do seu artesanato. No ateliê de Jérôme, ainda é possível ver como se forja à mão uma espada medieval. Cristina, mulher de Jérôme, é artesã. E os dois juntos vendem seus produtos na loja, que faz parte da casa deles. Après, il y a ça. Puis il y a la dame là-bas. Este engenhoso castelo, construído nas montanhas rochosas dos Pirineus franceses, formava parte dos 5 castelos que defendiam Carcassonne. Guilherme de Perpetuze foi excomungado por sua ideologia. A rota de destruição contra os cátaros continuava. Este castelo é uma obra magnífica da engenharia militar da época. E agora nosso destino segue a Quiribus.
Fa pugra saber que eu pus fim já esper que não nas de maire. O interior do castelo de Queribus é um labirinto de escadas e mistério. Conquistado Queribus, chegava ao fim o último símbolo da resistência cátara. Os homens bons se refugiaram por várias partes da Europa, criando rotas alternativas pelos Pirineus e norte da Espanha. Esse puguesa belir embosi retraire fa pugra saber que eu pus fim já esper que não nas de maire. Samena e così d'une chance faire e le streghe sabeli qui son fils a maire se pughe sabeli voglio retraire a pugra sabeli e io pus fin gioia sper che non has de maire. L'Organistrum. L'Urebec. L'instrument de prédilection des troubadours et des jongleurs, la vielle à archer. Poulenhans, junto com Queribus, foi um dos castelos que receberam os líderes da Igreja Cátara, como o bispo Benito de Termes. Por sua solidariedade, Chabert, senhor de Queribus, foi perseguido e seu castelo também destruído. A cidade francesa de Villeroy-Termines foi cenário do fim do catarismo. O último líder espiritual cátaro, chamado Guilherme de Belibaste, foi condenado por heresia e queimado vivo no ano de 1321. Isto desenhado na parede é o antigo mapa da Europa medieval. Aqui é o que seria o mar Mediterrâneo, aqui seria a costa espanhola
junto com a costa francesa. Nós estamos aqui em Villeroy de Termines. Hoje concluímos 45 dias de viagem e investigação. Esta é a última cidade que visitamos no sul da França. Nossa rota segue em direção ao norte da Espanha, a região da Catalunha, que seria a cidade de Berga, Cardona, Solsona e Milagro, que estariam nesta região. Foram nestas cidades, no norte da Catalunha, onde os últimos cátaros clandestinos viveram. Nesta região, antiga Occitânia, eles foram bem recebidos e puderam preservar a sua cultura. A cidade de Berga foi uma das regiões do norte da Espanha onde os cátaros passaram a clandestinidade. Depois de vários séculos de perseguição e extermínio, os homens bons puderam desfrutar de uma relativa tranquilidade, vivendo exilados em várias partes da Europa. Na Espanha, encontramos lugares surpreendentes. Além de uma fortaleza linda e bem conservada, a cidade de Solsona guarda uma enorme câmara frigorífica medieval que está situada no subsolo da cidade. O gelo na Idade Média era um produto muito procurado, na verdade, um artigo de luxo. Esta enorme câmara fria, que mede 9 metros de altura e 8 metros de diâmetro, foi construída para conservar o gelo no período de calor e, na verdade, para saciar as vaidades da nobreza. La Sampugno! Depois de 60 dias de viagem e investigação, chegamos a um lugarejo chamado Milagro, a poucos quilômetros de Solsona, o ponto final da Rota dos Homens Bons. Em Milagro existe outra lenda. No ano de 1476, Maria, mãe de Jesus, apareceu a 2 pastores neste lugar. A Rota dos Homens Bons é um caminho místico, repleto de contos e lendas fantásticas. Meu nome é Mário Monteiro, sou um aventureiro por natureza. Nada melhor que viajar e conhecer a história de cada lugar. Procuro sempre conhecer a verdade do nosso passado e ser consciente com o nosso presente. O objetivo desta reportagem não é somente mostrar lugares históricos, pratos sofisticados e vinhos de qualidade. O sentido desta viagem é relembrar o passado e viver a atualidade. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio. Deixo um beijo enorme a todos e até a próxima viagem. Aquellos flors blancos farandamelos per remplir las cochos de